Academia de Letras e Artes Meritiense apresenta a cerimônia de posse. Eu queria aproveitar e contar uma história. Eu sempre fui professor 50 anos, eu tenho muitas histórias. Inteligência e cultura. Aí uma vez um abade, um homem falava grego, latim, porta, e tinha um empregado dele no livro. Eu falava aí no legume, mas era um homem muito inteligente, muito prático. Um dia o rei mandou chamar o abade, ia fazer 3 perguntas a ele. Se ele respondesse, daria uma quantia em dinheiro. Se não respondesse, ele poderia enfocar. O abade chegou nervoso, conseguiu dormir. Aí o coronel falou, ele foi no seu lugar. Colocou a roupa do abade. Primeira pergunta, e quantas cestas cada terra? Paga boleto. Se você fizer um cesto do tamanho da terra, se você dividir a terra no meio e fizer 2 cestos, ela vai casando em 3 cestos. Assim. Quanto vale o rei? Quanto o rei vale? Aí batalha por ele, 29 moedas. Mas por que 29 moedas? Se Cristo, pelo nosso preço, grita, é justo vossa majestade pagar penas. Ele. Última pergunta. Com quem estou falando? Aí o olhei para os seus papiers, está falando com a Bari, mas está falando com o modelo. Então você vê, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Cultura é conhecida. O ideal seria unir a cultura ao conhecida, a inteligência, mas nem sempre se possível. Então, uma boa tarde a todos. Precisava sair. Você de pé, por favor. Então, não chegou, nem isso, Felipe? Ainda não. Bom, Tá. composição da mesa. O presidente, Pedro Figueira da Silva. A nossa secretária, Sueli Vala dos Santos Baladão. Estou no momento secretariando Vaigo de Andrade Portagem. Autoridades presentes, presidentes de outras academias e membros culturais correspondentes. Tá? Os membros acadêmicos presentes, diria que ficassem ali, por favor. Sueli, Araquém, tem mais alguém? Não. Eu que foi. Tá. Então agora nós vamos ouvir o discurso do presidente da ALAN para a posse dos novos membros, Pedro Ferreira da Silva. A gente pode insertar. Boa tarde, gente. O Frade Wagner já passou uma das nossas informações pertinentes em relação a essa logística, e foi feliz nas falas dele dizer que nós estamos fazendo o melhor dentro do que nós podemos. Temos a falta de atendimentos por conta da nossa amiga Sueli aqui, mesmo ela meio debilitada, ela ainda está conseguindo chegar, mas temos a audiência a ele e ele está numa condição que não tem mesmo como se locomover. Tá A cerimônia vai correr de uma maneira ordeira, os principais pontos não dá para ser retirado, então a colocação do pereirinho, medalhão. Então, só está pulando esses 2 sinos aí que levam um tempinho de tempo. E eu não posso deixar de fazer a abertura para falar sobre essa questão da Academia de Letras e dos nossos contratos. Discurso do acadêmico Pedro Ferreira da Silva sobre os nossos 48 anos da ALAN. Ainda estamos aqui, que foi o título e subtítulo da nossa antologia deste ano. Quero iniciar minha fala saudando os senhores e senhoras, membros da nossa ALAN, e dizendo mais, que não poderia deixar de cumprimentar as autoridades presentes e a todos que aqui na mesa em especial, assim como os nossos novos candidatos que hoje farão parte desta casa. Sejam muito bem-vindos. Bom, completa a ALAN este ano de 2026, 48 anos.
tempo suficiente para um amadurecimento como instituição, tempo suficiente para a produção do reconhecimento e da importância de suas ações perante a comunidade cultural da sociedade meritiense. Alan nasceu da ação da vontade de cidadãos devotos à causa da cultura em nossa cidade. Nunca é demais rememorar os nomes de seus fundadores, como Dr. Antônio de Carvalho, professor Ney Costa, professora Maria das Graças, professor Moisés Henrique, jornalista Abílio Teixeira, Dr. Alberto Jeremias, jornalista Cito Pilar, professor Josias Moreira, que é um dos que está muito mal de saúde, e outros que não estão mais entre nós, que aí, no caso, a gente poderia, numa condição saudosa, falar do seu Ari, morreu há pouco mais de um mês, completando este ano 100 anos. Está a nossa antologia e a gente não vai conseguir falar dele um pouquinho por conta do tempo e de estender mais. E os dois saudosos que fizeram parte desde 2009, junto comigo, do Gênesis Torres e do Durval Meyer. São duas pessoas que merecem ser imortais. Bom, nunca alcançar a imortalidade acadêmica é um privilégio singular, destinado apenas àqueles cuja a trajetória transcende o tempo. Este título não apenas atesta a notoriedade de cada imortal, mas celebra a magnitude de sua contribuição artística e intelectual. Com uma alma rara e um saber enciclopédico que floresce em diversos campos, nossos artistas personificam a excelência. Para Alan, é uma honra sublime acolher um dos maiores luminares do cenário cultural do Sófocles, cuja presença agradece nossa instituição e ilumina as letras e as artes. Ser imortal na Alan é o reconhecimento de uma vida dedicada à beleza e ao conhecimento. Cada imortal não é apenas um nome, é uma prova da grandiosidade que o espírito humano pode alcançar. Sua alma rara e sua vasta erudição em múltiplos saberes fazem dele um mestre incontestável. Receber nossos artistas em nossa academia é celebrar a própria cultura lusófona em sua forma mais refinada e contemplada. Celebridade de horizontes infinitos que agora eterniza seu legado em nossa confraria. Alan Nice se desenvolve em pleno regime de execução, período em que a ditadura não via com bons olhos aqueles que devotavam pelo prazer das artes e da literatura. O homem da cultura é sensível às mudanças da sociedade, preocupa-se permanentemente com ela. É um questionador das estruturas sociais, econômicas, políticas e sociais. Os diversos povos, através dos tempos, em estágios diferenciados, procuraram em momentos de paz na guerra representar o imaginário espiritual e real de forma que pudesse exprimir suas alegrias e angústias nesta visão dialética e concepcionista de uma realidade nem sempre palpável e inteligível. O homem vem descobrindo a complexidade do mundo que vive. O homem da cultura é um ser especial, pois preside em cada um desses seres a dúvida metódica e o reconhecimento de sua impotência diante do universo. Isso faz de si um ser incompreendido dentro da sua temporalidade, pelo pragmatismo e objetividade que exige o mundo contemporâneo. Este mundo é reconhecido como moderno. Tem pressa, é importante, busca sempre poder e acelera cada vez mais o caos. E estes se manifestam nos conflitos sociais, na natureza e na contemplação do Criador, manifestado nas diversas crenças. O homem da cultura é sensível às mudanças na sociedade, preocupa-se permanentemente com elas. Assim, ele reproduz e recria dentro do seu ambiente de trabalho as diversas realidades. É um questionador das estruturas sociais. Vivemos numa sociedade livre, democrática e aberta. Estamos aqui porque queremos, avançamos porque nossa vontade prevaleceu sobre a ignorância. Somos únicos e nada é igualável à nossa consciência. Somos a vontade do Criador, representamos o universo e nele nos inserimos com decência
do fermento que multiplica e faz crescer os limites da ordem divina. Finalizando, nesses 48 anos da ALAN, queremos render nossos eternos agradecimentos por fazer existir a Academia de Letras e Artes Meritienses, a todos que colaboraram pela sua fundação. Compreendamos e entendamos assim. Façamos dessa vida uma vida de felicidade, e a fórmula é ditada não só pelos bens materiais, mas muito mais pelos espirituais que somos capazes de produzir. Meu muito obrigado a todos vocês aqui presentes. Normalmente, desse discurso, a gente alonga um pouquinho, mas precisamos fazer dessa forma. Eu fico chateado porque é uma solenidade única, tá? É algo assim muito especial para mim e para muitos, para que a gente possa ter que tirar alguns pontos da pauta. Seguindo agora a nossa solenidade, eu vou pedir. Normalmente, a gente pede para que um membro da academia leia o currículo do nosso candidato, e o candidato ele lê o currículo do patrono dele. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou começar pela filha do nosso amigo Sábado, que vai ler o currículo do pai dela. Boa tarde. Sandro Manuel nasceu em 18 de julho de 1981, em uma família de pais separados, nasceu no Brasil em Guadalupe. Ele declara a infância com muitas limitações conhecidas, inocentes. Todo criança, ele sempre tentava fazer o melhor possível para que a vida dele fosse melhor. Na escola, ele se dedicava bastante e se esforçava para ser um diferente daquilo. Porém, na rua, ele era aquela criança que pecava e preocupava toda a vizinhança. Muitas vezes, ele fazia as atividades de casa, ainda na escola, só para ter mais tempo que foi em casa. Na adolescência, ele foi morar em Nova Iguaçu. Para ele, foi uma mudança muito desafiadora, porque ele adorava Guadalupe. No início, ele ficava praticamente só em casa, sem aceitar muito novo lugar, até porque não tinha muitas opções de entretenimento. Com o passar dos anos, ele foi fazendo amizades, e amizades que duraram cerca de 30 anos. Ao atingir sua maioridade, conseguiu seu primeiro emprego no fast food. Depois passou a trabalhar com auxiliar de serviços gerais. É uma empresa de rampa telecomunicação que acabou se tornando uma grande escola para ele. Sempre surgiu uma oportunidade da empresa que tentava vacar. Foi nessa época que ele ingressou na faculdade de bacharel em administração. Isso acabou ampliando seu horizonte, não desejando muito para que ele fosse convidado a assumir o cargo de assistente de vendas. Posteriormente, ele se tornou gerente de vendas na empresa. Mesmo assim, ele sentia que aquilo não era o que ele desejava fazer de verdade. Nessa metamorfose ambulante dele, sempre buscando se encontrar profissionalmente, decidiu experimentar novos caminhos. Ainda dentro do ramo de alimentação, ele migrou para a área de vendas para a controladoria. Nesse percurso, ele atuou como estoqueiro, coordenador de logística e como gerente de contas. Mesmo com todas essas experiências, ele ainda sentia que faltava algo. Foi então que, em 2014, ele resolveu prestar seus conhecimentos em um novo caminho e iniciou uma nova graduação. Desta vez, em área de humanas. Ele começou a cursar a licenciatura em História. Em 2018, concluiu a graduação. Mas surgiu uma questão. Como vou conseguir em uma área pela qual ainda não tive experiência? Via de regras. As empresas e instituições como Construção Pago, a contabilidade profissionais, já praticavam essa questão. Foi aí que ele começou agora formado. Ele queria justamente aquilo que não tinha, experiência em sala de aula. Mesmo diante das dificuldades, continuou buscando oportunidades. Até que em 2024 conseguiu sua primeira chance de trabalhar na escola.
foi selecionado para dar aula de história para o ensino fundamental 2. Nesse período, ele teve a certeza que estava para cuidar. A partir de 2024, ele passou a viver uma dupla jornada de trabalho, professor e gerente de suplementos. Ele acreditava que conseguiria conciliar as duas profissões, já que sempre desempenhou muito bem suas funções em ambas as áreas. No entanto, o tempo cobrava muito o seu esforço e ele não tinha mais 20 anos. Em determinado momento, ele percebeu que precisava fazer uma escolha profissional. Ou mergulhava de vez na pedagogia, ou continuava na área de administração. A sobrecarga foi grande. E ele teve a certeza que seu próprio corpo está decidindo o único dessa decisão. E ele fez a escolha dele. Hoje ele é professor de História da Arte, Filosofia e Sociologia, convicto do caminho e decidiu seguir. Ele decidiu escrever sobre a cultura africana e sobre os cantos originários, explorando suas lendas, saberes e costumes. Atualmente, ele prepara a publicação de um livro intitulado Aula de Terreiro, no qual ele propõe um diálogo entre reflexões e diversos culturas, e a tradição da cultura oral africana dos povos originários. Ele também desenvolve um projeto chamado História sobre Rotas, no qual, durante corridas por aplicativos, ele compartilha com os passageiros curiosidades e contextos históricos dos lugares do nosso espaço, que tornando um trajeto uma história leve e enriquecedora. Em sala de aula, ele valoriza especialmente a oralidade, que considera a principal ferramenta dele no ensino. Ele acredita que a palavra pode ter poder de trocar experiência, como caminho para a construção de conhecimento. A vida é passageira. É preciso nos agarrar às oportunidades, não jogar de verdade naquilo que oferece. Jesus Mendel, advogado, historiador, escritor e arqueólogo. Professor Ney Alberto Gonçalves de Barros é a própria memória da Baixada Fluminense. Ele tentou preservar e difundir por intermédio do Centro de Memória Avelino Martins de Azevedo, conhecido como AMA. O centro funciona no Espaço Cultural Silvio Monteiro, onde ele vivia cercado de estudantes até o nível universitário. Ali se encontra um tesouro doado para a prefeitura que ele reuniu em mais de 50 anos de pesquisa. Essa paixão pela Baixada Fluminense que se estende para a Baixada Seropédica também tem uma história. Tudo começou com um movimento chamado Arcas Iguaçuano de Letras, lembrando do professor. Esse movimento queria conhecer a história do nosso região, bem como os escritores, poetas e músicos locais. Corria o ano de 1954, quando o jovem Ney Alberto procurou com o poema Meu Sonoro Passarinho, de autoria do confidente Tomás Antônio Canzaro. Esse poema falava de uma localidade chamada Porto das Estrelas, que fica na final da Baía de Guanabara. Resolvi conhecer e lidar pessoalmente, diz o professor. Existe vídeo de pesquisas. Filhos de professores, seus pais eram donos do Colégio Leopoldo, escola de referência, na década de 1960. Foi presidente da União Iguaçuana de Estudantes. Pertenceu à ala de compositores do Grêmio Recreativo de Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Durante a década de 1970, escreveu regularmente para o jornal Correio de Lavoura, da cidade de Mesquita, município da Baixada Fluminense. Em 1978, colaborou com o colunista da primeira edição do jornal Berro, da Baixada Fluminense. No ano seguinte, em 1979, prestou entrevista Nova Iguaçu, Eterno de Frouxos, a revista Equipe número 12 de Nova Iguaçu. Ainda em 1979, lançou o livro em Nova Iguaçu, depois de Tempestade vem a Lambança, Espiritação de Cordel, segundo o autor. No ano de 1983, publicou Topada Sem Palavrão, Imitação de Cordel. Na década de 1990, exerceu o cargo de presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Em 1996, recebeu o título Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro.
No ano de 2002, foi inaugurada a Biblioteca Ney Alberto Gonçalves de Barros, na Escola de Tecnologia e Cidadania Herbert de Souza, em Tinguá. 3 anos depois, em 2005, ao lado de outros palestrantes como Walter Filler, Jurandir Ferreira e Sérgio Fonseca, participou do ciclo de debate do Espaço Cultural Silvio Monteiro, da mesa titulada Existe Baixada? Nesse mesmo ano, participou do grito debate com Maritza Conceição e Daniel Caifano. A convite do DUF Gestar, no ano posterior, em 2006, o convite da TV Macho Bomba participou da mesa redonda Histórias de Mato Iguaçu. Ao lado dos também historiadores da região Eduardo Corrêa, Maria e Sônia Barbosa, do Espaço Cultural Silvio Monteiro. Em 2007, ministrou curso no workshop Embaixada Fluminense, Cultura e Sociedade, no prédio do Fórum de Nova Iguaçu. Auditório Ministro Vitor Nunes de Leal, ao lado de Sérgio Fonseca, Marcos Monteiro, João Batista Damasceno, Ivonete Lima, Antônio Lacerda e Cláudio Esteban. Em 2011, no Teatro da Universidade de Nova Iguaçu, estreou a peça Isto é Coisa de Ney Alberto, Tributo ao Professor, de Gabriel Barbosa. No mesmo ano, de seu falecimento em 2012, por iniciativa de sua viúva Ana Raquel de Jesus e da jornalista Jeânia Maria, foi lançado um manifesto propondo a criação do Museu Professor Ney Alberto, em Nova Iguaçu, apoiado por juízes, intelectuais, professores, amigos e artistas da região. Neste mesmo ano, de 2012, foi lançado o livro póstumo Deus nos livre da política de Nova Iguaçu, crônicas e outros artigos. No saguão do Fórum de Nova Iguaçu, com a exibição do vídeo biográfico produzido pelo fotógrafo Jorge Ferreira. No ano de 2013, foi citada em Berbete, no livro Frutos da Terra, Samba e Compositores Iguaçuanos, organizado por Otaí Fernandes e Edna Inácio da Silva e Silva, publicado pelo grupo BEAF, Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nasci no dia 24 de 1976, em Porto Alegre. Portanto, ainda bem pequeno, com meus pais moravam no Rio de Janeiro. Sou, portanto, gaúcho de nascimento, mas carioca de coração. Até os 7 anos, morei em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Mas em 1983, eu mudei para Ilha do Governador. Foi bairro, cresci, estudei e fiz amizades. Só saí de lá em 2003, quando me casei. Sou portanto gaúcho de nascimento, carioca de coração. E tudo urbano na criação. Foi a cultura carioca que ele salvou de região cultural e econômica constituída. Pessoas que vivem espremidas entre a favela e as elites periféricas. Cresci pelo mínimo de extração urbana composta principalmente assalariados, profissionais, liberais, servidores. Meu pai veio como advogado. Esse foi meu pai, que me ensinou na ele próprio era escritor que tinha uma biblioteca em casa, pela qual, a partir do início da minha adolescência, passei a me interessar a ler. Nela, além das obras jurídicas, havia muita literatura ficcional, como livros de romance e contos de autores do povo sagrado, como Érico de Elise, José Lins, José Lins Rego, Oiô e Lesa, Guimarães e Carlos Rosas, Graciano Campos. E é claro, também havia poetas como Camões, Fernanda Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Alfonso Guimarães Filho, Mário Quintana e Cecília Meirelles. Além da leitura, meu pai se exigia que eu escrevesse devoções semanais para que ele as lia e as revisasse. A partir disso, nunca mais parei de ler e escrever. Comecei a escrever prosa com 14 anos
e poesia com diferença. Quando entrei na faculdade, aos 21 anos, em 1997, a poesia assumiu a preponderância sobre meu processo criativo. Deixei a prosa de lado, pensando em escrever somente poesia. O momento crucial para esta escolha seria quando tomei contato com a poesia de Charles Baudelaire, Baudelaire. e um recurso da Faculdade de Letras da FRJ, sobre o nascimento da poesia moderna. A poesia de Baudelaire me impactou de tal maneira que, a partir da sua leitura, vou instituir como meu principal poeta, ou seja, sendo ele quem me indicaria os caminhos a seguir a poesia. A EC chamaram poetas que eu já conhecia, mas que ganharam as exibida importância e dimensão depois que entrei na faculdade e curso textos, discutiam, analisavam profundamente o que integravam as obras de Fernandes Pessoa e Drummond. Bem como mais tarde, Manuel Cordeiro e Vinícius de Moraes, eles são capra de mesmo, né? Eu me formei bacharel em letras do ano 2000. No entanto, minha trajetória foi significativa para mim, porque recusei carregado em apenas 4 anos. Continuei lá dessa vez a partir do ano de 2004, no curso de pós-graduação da perseguida faculdade. Iniciei o mestrado em literatura brasileira, atendendo de forma para contribuir em 2009. Nesse ano também me recusei a comparar-se com a universidade e o caminho de Laquirol. Para mim, foi iniciar o curso de doutorado naquele mês do ano em literatura brasileira, o qual terminei em 2015, obtendo naquele momento literatura brasileira. Foram completando de 1927 a 2015, quase 20 anos de leitura. Não só textos acadêmicos, mas, sobretudo, meus melhores poemas datam dessa época e sou muito grato a Luz e aos professores da faculdade de letras daquela universidade, pela minha formação como cientista e principalmente como poeta. Como eu costumo dizer, eu sou cria da PFRJ. A partir, então, eu estava pronto como escritor poeta. Continuei escrevendo, lendo e estudando. Agora, independentemente e por conta própria. Pedido 2 filhos, que fez também o primeiro livro de poemas em 2018. E depois, em 2024, o segundo. Tendo, antes, letras de livro para a minha recorrência, na Baixada Culturista de 2014. O lapso temporal entre um e outro foi menos por causa dos poemas, pois nessa época já possuía material canto para o mínimo mais outros 2 filhos, que por questões familiares e falta de intimidade com o mercado editorial. Agora, com a ausência das editoras independentes, com a consequente alargamento do mercado editorial, vou para o livro sempre a poesia vai esse der certo, não será o último. Sobre as obras, escrevi minha primeira obra em 2009. Trata-se da minha disseminação do mestrado, que foi o início em 2006, sobre a obra do poeta contemporâneo chamado Armando Freitas Filho. O título é A Estética do Destinoso na Poesia de Armando Freitas Filho. Escrevia sobre a orientação de prestigiado professor e poeta de Félix e qual defendia em 2009, tendo recebido no mesmo ano o título de mestre em literatura brasileira pela faculdade. Meu primeiro livro, poema, chama-se Peixe, que foi publicado na Pintura, pela editora Teatro. O livro é composto por um grupo de poemas que foram escritos quando eu tinha
o Bota 17 foi. Isso refere a experiências pessoais quando ainda era mais jovem e tinha entre 14 e 12 anos. Eu me escrevi esses poemas em 2013, quando tomei contato com um poeta grego da antiguidade chamado Anacreonte. Ao ler, quando já estava bravo, lembrei-me destes poemas da adolescência. E eu escrevi-os, pois achei irricados e encarcerovias verdadeiros. Disso, sigo este título. Esse é o título, da que é fruto de uma reescritura. Trata-se de uma obra que experiências que contaram com a cidade e seus habitantes comigo parte da adolescência e da vida. Essas experiências são marcadas tanto pelo tédio quanto pela discussão e desespero e desespero violento, a amizade crescedora e perigosa de um megalópole com, com o terrível tiradeiro, mas também como o solteiro. Se poder com esta realidade e estabelecer contato genuíno com outros habitantes, sesgados através da memória e prospecção e do erotismo, desde sob o risco de cair e ser ferido no asfalto da cidade. Após um intervalo de 6 anos sem ficar, mas sem nunca deixar de escrever, especialmente poesia, tem motivo de fato de escrever poemas intitulado Novos Poemas, pela editora Quimicato. Ele é proposto por poemas que foram escritos principalmente na primeira década do século, como o primeiro A Vida e o Movimento da Cidade, se encontram ainda bastante presentes, mas sob uma outra forte. Nesta obra, já não há mais o espírito adolescente que recebeu os primeiros prêmios, mas uma visão que a cultura desnudar as células pessoais, suas crescem discussões que habitam as grandes cidades do Rio de Janeiro. Então, se no primeiro os poemas são mais marcados pelo erotismo e imperfeição, no segundo, o que prevalece são os temas sociais que deixam brunas as relações de exploração e indiferença que permitem a vida do espírito por meio todo. Por isso, este livro se chama Novos Poetas. Primeiro, porque poetas que outra são mais recentes que o primeiro livro. E principalmente porque estabelecem uma ruptura, não dramática, mas, sobretudo, de abordagem e de passão a primeiros tempos. Ano seguinte do que se tem um terceiro livro, chamado Poesia Clareza, pela editora Harafon Editorial, que deu um enfoque que torna o anacreontíco do primeiro livro, sem o medo social que o urbano. Mas ainda de ódio. Nele, a cidade e as cidades organizantes ainda estão presentes nestes livros, mas seu objetivo não desvelar as relações exploratórias e perigosa que marcam as classes sociais dentro da cidade capitalista, mas sim poder mais diretamente ao indivíduo tentando comunicar o que uma mensagem que o confronto com problemas e questões de ordem pessoal dos outros. Se houver completado, outras obras virão, todas poéticas, pois considera a poesia um discurso superior à ponderação. Pois vida é busca expressar aquilo que é essencial para o mundo. Os clássicos compartilharei com todos os acadêmicos, em virtude dessa indicação para o fato desta maneira que deve ser prestigiosa Academia de Letras e Artes de São João de Meriti. Gente, o meu patrono é um dos maiores poetas da literatura brasileira, que é o Vinícius de Moraes, tá? Antes de eu começar a ler meu texto, eu vou falar brevemente aqui das obras dele, para vocês se situarem, tá? O Vinícius, ele
Nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, e faleceu também no Rio de Janeiro em 9 de julho de 1980, tá? Mais conhecido como Poetinha, o Vinícius de Moraes. Ele começou poeta, terminou músico, né? Como poeta, ele começou puro, casto, ingênuo e terminou mundano, erótico, né? Safado, por assim dizer. E a poesia dele, os principais poemas, as principais obras são Poemas, Sonetos e Baladas, Antologia Poética, Novos Poemas 2, Para Viver um Grande Amor, livro de sonetos. E como músico, né, ele só foi um dos criadores da Bossa Nova, correto? Teve como parceiros nada mais nada menos como Tom Jobim, Baden Powell, que ele compôs os famosos afro-sambas, né? E além do próprio Toquinho, que foi também um dos mais prolíficos parceiros nele, vamos dizer assim, comparsas dele na poesia e na música, né? Então foi um poeta sensacional e muito, muito diversificado, tá? Ele não só escrevia poesia moderna, poesia de verso livre, também escrevia metrificado e dominava todos os métodos, com maestria, tá bom? Então, eu vou ler aqui um texto que eu escrevi, humildemente me dirigindo ao Vinícius e tentando refletir um pouco sobre a obra dele, tá? Pelo problema aqui do tempo, eu vou apenas, fiz 2 folhas para sermos breves, tá? Ter o poeta Vinícius de Moraes como patrono para ingresso nesta prestigiosa Academia de Letras e Artes de São João de Meriti é uma grande honra. Primeiro que, junto com Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, ele é um dos maiores poetas brasileiros. Segundo, porque ele foi, com os poetas mencionados e com Charles Baudelaire e Fernando Pessoa, um dos poetas que muito li durante minha juventude e que se tornou, por conseguinte, uma grande influência e inspiração para a minha poesia. Eu conheci e comecei a ler Vinícius ainda muito jovem, provavelmente quando tinha 15 ou 16 anos, junto com outros autores que constavam na biblioteca do meu pai. O impacto de sua poesia sobre minha subjetividade poética foi enorme desde o início de minha trajetória na escrita literária. Poemas como Uma Grande Voz, Ariana Mulher, A Legião dos Úrias, O Falso Mendigo, Elegia Quase uma Ode, Receita de Mulher, Operar em Construção, além de todas as composições do livro Poemas, Sonetos e Baladas, moldaram profundamente minha escrita e até o meu caráter. Vinícius começa sua trajetória poética casto e puro e termina mundano e engajado socialmente. Percurso que, de uma forma ou outra, vendo retroativamente, inspirou meu próprio trajeto até aqui. Certamente minha poesia não passou pelas fases da poesia viniciana, mas ela, que expressa as transformações pelas quais o poeta passou, serviu de substrato para a formação do meu verso e inspiração e modelo para encarar os desafios da vida e entender as experiências e vivências pelas quais todo homem passa por este mundo. Vinícius me ensinou que a perda da fé não significa um esvaziamento definitivo do sentido da vida, muito menos um sinal de que ela não vale a pena. Pelo contrário, tal perda pode ressignificá-la e mostrar que há outras formas de encarar a vida e vivê-la, com os olhos postos nos nossos companheiros de labuta, sensíveis aos dramas sociais, políticos e existenciais pelas quais a humanidade passa e passará por este mundo enquanto a nossa raça caminhar sobre a Terra. Vinícius me ensinou que na poesia o caminho entre forma e conteúdo obedece às transformações internas pelas quais nossa subjetividade passa durante o transcurso dos anos, mas que estas transformações não são simétricas. Pelo contrário, são até assimétricas, pois se no início Vinícius praticava uma poesia de conteúdo religioso, transcendental e idealizado, a forma através do qual estes conteúdos se expressavam era composta pelo verso livre, em fluxo e sem estrofes. Depois,
quando passou a praticar uma poesia integrada ao cotidiano, participativa e engajada, valeu-se das formas fixas e tradicionais, como as baladas e os sonetos. É claro, tudo reinventado por ele. Ou seja, se valeu primeiro de uma forma moderna para expressar algo antigo e conservador e depois de formas tradicionais e canonizadas para expressar um conteúdo moderno e revolucionário. Assim se deu porque a poesia possui exigências internas que devem sempre prevalecer e moldar a vontade de expressão do poeta, porque não necessariamente um conteúdo novo e moderno precisa vir numa forma revolucionária, sendo o contrário também uma verdade. Ou seja, ideias tradicionais podem se expressar através de uma forma não canônica ou estratificada. Vinícius e também Drummond me ensinou que a poesia, antes de ser escrita, precisa ser ouvida, sentida e pensada. Poesia é, sobretudo, uma eterna tensão entre forma e conteúdo, devido a uma vontade de expressão sobre a qual a arte inevitavelmente impõe suas leis e regras, levando-nos a uma frequente quebra de expectativas. Assim, Vinícius me ensinou que a poesia não é um texto que foi escrito apenas para ser lido. Para além disso, ela foi criada para ser sentida e explorada, conduzindo-nos a um mergulho em nossas próprias vivências e nas do outro. Quem passa incólume por um poema não o leu corretamente. Quem o leu ou o sentiu torna-se outro e nunca mais é o mesmo. Nesse sentido, por ter exercido a escrita poética em seu mais alto nível, quem lê a obra de Vinícius de Moraes, como eu o fiz, não sai o mesmo diante da leitura de sua poesia, porque a grande poesia, como a de Vinícius, não quer apenas comunicar a verdade, ela quer ser uma verdade para o leitor. E quanto mais ela o é, e mais leitores são tocados por ela, a poesia é alçada a uma condição linguística capaz de imprimir marcas indeléveis não só em determinados leitores, como em toda a cultura de um povo. Não é à toa por isso que Vinícius compôs, junto com seus parceiros, as músicas mais belas do cancioneiro brasileiro. Não é à toa que ele, junto com os outros compositores, fundou um gênero musical genuinamente brasileiro, que é a bossa nova. A cultura brasileira seria mais pobre se não existisse Vinícius de Moraes. E para completar, não é à toa que o verso mais conhecido e citado de toda a literatura brasileira é um verso de Vinícius de Moraes, o famoso "Mas que seja infinito enquanto dure", do soneto de fidelidade, que na boca do povo se transformou no ditado popular que diz que o amor é eterno enquanto dura. Por isso é uma honra ter Vinícius de Moraes como patrono, poeta que eu confessadamente admiro, emulo e respeito profundamente. Todos nós somos emotivos. Todo ser humano ele é feito de emoções. E, de fato, eu procuro ser um homem que faz tudo dentro do que é mais correto, dentro do que seja mais certo. Ninguém é perfeito. E não quero passar por essa vida passando. E para mim foi uma grande honra quando o Géris Stolz, lá em 2008, 2009, 2009 eu entrei para a academia, ele me fez o convite, assim como eu fiz com os meus amigos, e de pronto eu aceitei. Só que ao aceitar para frente, existe um compromisso, uma responsabilidade. Nós precisamos, de uma maneira bem coesa, ter isso em mente. Porque esse ano nós perdemos o Sul, né, que foi o seu Ari, e nós temos dois outros membros que estão, que é o Josias e o Sérgio, eles estão muito debilitados mesmo, e a gente precisa renovar esses esforços. Então, quando eu vejo nos meus amigos aquela força de querer continuar, de querer participar, igual o Sandro, que vem participando de trabalho nosso lá na esquerda, é importante demais a gente ter esse compromisso, essa responsabilidade e essa emoção que ele acabou de demonstrar. Escrever poesias, de fato, transforma.
Eu já escrevo há 25 anos e hoje, já com os meus 87 títulos publicados, eu tenho uma honra muito grande em poder falar sobre os meus livros. São assuntos pertinentes a toda a sociedade. E tudo isso faz a gente ficar diferente. Tem jeito. Eu tenho aqui um amigo ali, o Júnior da Prata, que também é um grande poeta. Eu vejo nas poesias dele as emoções que ele quer transmitir, que é Vinícius fez, e é o que nós queremos fazer. Bom, dando seguimento ao nosso... Eu vou convidar agora os touros que fiquem aqui à frente. Vamos precisar, cada um traga o seu padrinho ou sua madrinha para que possam colocar a medalha ali para ele. Desejando valer, conceber o progresso, de ver o sol renascendo maior, vez ao berço da mãe gentil, São João transformado em cidade, do passado, memória da história presente, para tecer um futuro melhor, continuamente nosso dever é guiar. São João de Meriti é o nome da terra que louvamos, o povo meritiense com Aurélia honramos. Se tiver que partir, eu irei onde a vida decide, mas em meu coração levarei a bandeira de Deus. Sobre o chão dos tamanhos virou freguesia, nas Seis Marias de Iguaçu, a Recife, nas iguarias levadas das águas do rio. Calabouços do rio, sob a tua presença, temos a pura e exalta razão, enaltecendo a doce emoção de quem trabalha intensa. São João de Meriti é o nome da terra que louvamos, o povo meritiense com mãos lauréis honramos. Se tiver que partir, eu irei onde a vida decide, mas em meu coração levarei a bandeira de Deus. O fogo da sã liberdade, e que teu sol a permita correr, para as virtudes possam chover sobre a nossa querida cidade. Pois ao imaginar não haver mais saída, quando a luz no final se apagar, quero chorar o amor que te sinto ao teu coração acender. São João de Meriti, da terra que louvamos, o povo meritiense com lauréis honramos. Se tiver que partir, eu irei onde a vida decide, mas em meu coração levarei a bandeira de Meriti. Obrigado, Felipe. Obrigado. Feito isso, eu parabenizo o Santro e o Felipe como os novos membros da Academia de Letras e Artes Meritiense. É uma grande honra recebê-los e espero poder contar com ambos em todas as nossas solenidades, em todas as nossas necessidades, que são muitas. Aniversário, que é em agosto, que era o SESC, onde a gente vai fazer uma exposição dos nossos trabalhos. Estou acertando com a menina do SESC, justamente para que a gente possa estar pensando. Então, aí eu dou por encerrado a nossa solenidade oficial
agora eu vou fazer essas fotos e a gente pode se dar para ver, pode estar ali, tá? Bom, galera, acabei de tomar posse aqui na ALAN, né, Academia de Letras e Artes Meritienses, e foi uma solenidade, porque eu estive com outro acadêmico aqui, tomando posse, o Sandro. Foi uma solenidade muito emocionante, né? Cumpriu todas as minhas expectativas e as superou, de uma certa forma, né? Eu pude compartilhar aqui com amigos, com familiares, esse momento que, para mim, é o ápice, um dos ápices. Espero que seja um ápice de muitos outros da minha carreira literária e dentro da cultura de Belford Roxo e também do estado do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço muito ao Pedro Ferreira, tá, pela oportunidade de tomar posse aqui. Agradeço a todos os acadêmicos que compareceram aqui, a Esther, o Araquém, todos que nesse momento me deram posse e compartilharam de um momento, de um instante muito feliz da minha vida, né? E esses momentos nós temos que usufruir com muita intensidade, porque eles são raros. E é o que eu estou fazendo agora, tá bom? E com certeza eu estarei compartilhando nas minhas redes tudo mais do que aconteceu e com os outros amigos também, tá bom? Então, gente, estou aqui com meus livros, né? De certa forma, eles são o motivo de eu estar aqui. Não existe ninguém, um acadêmico toma posse sem obra, né? Então, eu estou com meus 3 livros de poemas aqui. Ó, o primeiro, Reescritos, que eu lancei em 2018. Do preto, vamos para o branco, os novos poemas, de 2024. E do preto, vamos para o colorido. Do preto, do branco, vamos para o colorido, que é o Poesia Vária do ano que vem. E esse ano, se tudo der certo e dará, eu estarei lançando o meu mais novo livro de poemas. Eu quero enfatizar com vocês que ele será lançado entre setembro e outubro desse ano, se tudo der certo. Será o Poesia Esquecida, será o 4º livro de poemas, e eu estou com uma expectativa muito grande sobre esse livro, porque, como diz o livro, diz o título do livro, Poesia Esquecida, ele estava esquecido, mas eu o achei, né? E agora vou entregar a todo o público com muito gosto, com muita alegria, com muita paixão, a leitura de poemas que eu espero que marquem a vida de todos os leitores, de todos aqueles que se prestarem a ler essa obra que eu vou lançar ainda esse ano, tá? Então aguardem que mais coisas novas virão, tá bom? Opa, tudo bom? Boa tarde, me chamo Sandro, sou o mais novo membro da Academia de Letras e Arte Meritiense, né? E para mim foi uma surpresa muito grande conhecer o Pedro, né, o presidente da academia, e ele me fez o convite e prontamente eu aceitei, né, esse convite para que possa estar produzindo aqui junto com eles mais artes, mais literatura, né, e trazendo um pouco da oralidade dos povos originários, dos povos afros, né, trazer isso tudo dentro da poesia e da literatura para as pessoas. Então, sou Sandro, professor de História da Arte, História, Filosofia, Sociologia. Hoje estou coordenando uma escola, desde o pré-2 ao ensino médio, né, desde a criança ao jovem de 16 a 18 anos. E faço com prazer, com gosto, tudo dentro daquela escola lá, onde eu trabalho, né. Minhas redes sociais se chamam Sandro Lossi, né, só tenho apenas o Instagram, onde eu publico todos os meus trabalhos, né, todas as minhas poesias, todas as minhas artes plásticas, juntos com os meus filhos, que eu não tenho eles com os meus alunos, e sim amigos e filhos. Tá bom? Obrigado, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou o Pedro Ferreira, o presidente da Academia de Letras e Artes Meritiense. E hoje nós estamos aqui reunidos nessa bela confraternização para finalizarmos, né, praticamente a posse dos nossos 2 novos membros, o Felipe Mendonça e o Sandro. Estes que vêm para somar com a nossa ilustre Academia de Letras e Artes Meritiense. Fico muito honrado em recebê-los e é um prazer enorme a gente poder estar contando com mais 2 membros inteligentes, agradáveis, pessoas assim, super para cima.
Então, fico muito satisfeito em poder recebê-los aqui e agradeço a todos a presença. Foi uma grande honra e uma grande homenagem, viu?